O propósito soberano de Deus. Por que Deus permite que o diabo, um inimigo já derrotado, continue a perturbar os crentes? A Escritura não procura responder essa pergunta, apenas nos assegura que os propósitos de Deus são sempre justos, santos, bons e, por fim, benéficos a nós. Frequentemente, Deus se utiliza das atividades de Satanás para alcançar seus propósitos. Você já percebeu que às vezes Deus manda Satanás fazer a obra do Senhor? É verdade. Paulo escreveu acerca do propósito de Deus para o mensageiro de Satanás que o perturbava com o espinho na carne, para que não me ensoberbecesse. 2 Coríntios 12:7. Paulo entendeu que Deus estava usando o mensageiro de Satanás para quebrantar seu coração e isso resultaria em glória para Deus. Certamente essa é outra razão pela qual é tão ridículo tentar controlar o diabo. Se pudéssemos lançá-lo fora em qualquer ocasião que quiséssemos, poderíamos frustrar o plano divino. Jó, talvez o mais antigo de todos os livros na Bíblia, é o estudo clássico no Velho Testamento sobre como Deus usa os perversos esforços de Satanás para cumprir os propósitos divinos. Na terra, ninguém havia semelhante a Jó. Deus mesmo testificou isso ao declarar: Observaste meu servo Jó? Ele era um homem íntegro e correto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó 1:8. Deus permitiu que Satanás fizesse com Jó coisas difíceis para nós compreendermos. Deu a Satanás permissão para destruir todos os bens, a família e a saúde de Jó. Enfim, tudo, contanto que preservasse a vida dele. Jó 2:6. Você conhece a história. Jó perdeu tudo. Seus filhos foram mortos. Ele sofreu uma doença dolorosa e humilhante. Lutou com a dúvida, a depressão, o desânimo e a extrema frustração. Teve de suportar conselheiros tolos e seus maus conselhos. Pior ainda, durante toda a provação, ele não sabia por que estava sofrendo. Não entendia coisa alguma do drama que estava se desenrolando no céu. Ainda que soubesse, provavelmente teria questionado se Deus estava de fato do seu lado. Por que Deus permitiu a Satanás fazer tais coisas a Jó? A Escritura não nos apresenta as razões, mas podemos discernir algumas. Primeira, Deus, para exaltar sua própria glória diante dos anjos, quis mostrar a Satanás a grande segurança da salvação. Não havia coisa alguma que os poderes do inferno pudessem fazer para subverter o caráter, a confiança ou a fé deste homem, a quem Deus redimira e tornara justo. Segunda, Deus queria fortalecer Jó. Leia o capítulo final da vida de Jó e verá que ele, ao sair de seu sofrimento, se tornou ainda mais forte, mais puro, mais humilde e mais reto do que antes. A história de Jó destrói a noção de que podemos evitar os ataques de Satanás se formos suficientemente fortes ou suficientemente hábeis ou treinados em guerrear contra Satanás. Ninguém era espiritualmente mais capaz do que Jó. No entanto, Deus permitiu que Satanás o arruinasse. E Jó nada pôde fazer sobre isso. Jó finalmente prevaleceu face ao implacável ataque de Satanás, não porque ele encontrou alguma forma secreta de derrotar o diabo, não porque o repreendeu e ordenou que desistisse, mas porque Deus estava no controle o tempo todo. Ele sabia quanto Jó suportaria e não permitiria que Satanás passasse dos limites. 1 Coríntios 10:13. Quando Satanás alcançou aquele limite, Deus o parou e seus ataques terminaram. Pedro também foi pessoalmente atacado por Satanás sob a permissão de Deus. Na noite que antecedeu a crucificação, o Senhor avisou Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Lucas 22:31. Note outra vez que Satanás precisou pedir permissão para atacar um membro do povo de Deus. Satanás nada pode fazer a um filho de Deus a menos que Deus o consinta. Evidentemente, Jesus permitiu que Satanás peneirasse o apóstolo Pedro, porque foi exatamente isso que aconteceu. O diabo testou Pedro de modo extremo, provando se ele era trigo ou joio. E, embora Pedro parecesse com joio por um momento, ele provou ser trigo. Sua fé não falhou. Jesus, é claro, sabia que ela não falharia. Ele disse a Pedro: Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não se desfaleça. Versículo 32.
Porque o Senhor deixou Satanás cirandar o apóstolo, em parte porque ele queria mostrar novamente o inquebrantável poder da fé salvífica, trazendo glória para si mesmo. Pedro também precisava ser capaz de fortalecer outras pessoas que enfrentariam semelhantes provações. No versículo 32, o Senhor disse a Pedro: Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E Pedro saiu de sua provação mais forte e mais sábio do que antes, equipado para liderar a igreja. Aprendeu algumas lições indispensáveis no meio de sua tribulação. É evidente, pois, que os crentes não estão imunes à oposição de Satanás, nem ao plano de Deus que estejamos sempre livres de toda situação má. Em Apocalipse 2:10, Cristo alertou a igreja em Esmirna, uma igreja santa que estava sofrendo terrível perseguição. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Porque o Senhor simplesmente não repreendeu o diabo e livrou da perseguição os crentes em Esmirna? Porque, ao contrário do que muitos ensinam hoje, o Senhor não promete saúde, riqueza e prosperidade. Embora nos assegure da vitória final, ele não garante que Satanás nunca nos atacará. Nem sempre sabemos por que Deus permite que Satanás nos teste e nos persiga, mas podemos descansar na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Note isto. Satanás e seus demônios nunca agem contra a igreja sem a permissão de Deus. E quando Deus lhes dá permissão, sempre usa o trabalho de Satanás para realizar algum propósito divino. Frequentemente, para exaltar o seu poder e provar a devoção de seus seguidores, Deus permite que os mais fiéis de seus servos sejam atacados por Satanás.